No dia do aniversário da igreja, aconteceu algo que eu não esperava. Teve uma coisa que aconteceu no aniversário da igreja que saiu um pouco diferente do que eu imaginava. Enquanto eu estacionava o carro, tinha alguns funcionários da prefeitura. E nós que pedimos que a prefeitura fechasse aqui a rua lateral, eu imaginei que eram exatamente funcionários com esta finalidade de colocar os cavaletes, de colocar os cones, de fazer a sinalização. E o que aconteceu que não esperava é que não eram funcionários que estavam envolvidos neste serviço, não eram funcionários que estavam atendendo a nossa requisição. Eram pessoas da prefeitura que estavam olhando as casas para ver se elas tinham algum foco de dengue, para ver se tinham algum recipiente, algum vaso, alguma questão assim. Atendemos, os funcionários cumpriram o serviço e é importante para nós, até porque alguns irmãos da igreja contraíram dengue e nós mesmos precisamos cuidar das nossas casas e tanto quanto possível evitar isso. Mas ficou claro para mim e ficou claro para cada um de nós que as águas tão citadas na Bíblia, a água tão necessária para nós, 70% do nosso corpo feito de água, a água tão necessária para o planeta, ela é boa quando ela está em movimento. A água parada apodrece, a água parada cria doenças, a água parada deixa insetos fazerem ali, depositarem os seus ovinhos, as suas larvas e que resultam em doença. As águas são boas quando são águas em movimento. Na verdade, na vida, tudo é bom quando está em movimento. Na verdade, só existe vida quando há movimento. Quer se deseje, quer não se deseje, nós estamos sempre em movimento, sempre envolvido em alguma atividade. Algumas delas são atividades que nós racionalizamos, outras atividades que nós não racionalizamos. Esse experimento social é um experimento muito interessante. As pessoas que estavam ali naquele consultório, todas tinham combinado, quando tocasse a campainha, elas levantavam. A cada vez que davam um sinal, todas as pessoas ali eram artistas, tirando a senhora, a jovem ali de lilás. A jovem de lilás era uma paciente do consultório mesmo. E aí ela falou, esses doidos estão levantando, o que será que é isso? No começo ela acha meio esquisito, mas sabe o que acontece na terceira, na quarta vez que a campainha toca? Ela começa a levantar junto. E na quinta vez, e o que no começo é alguma coisa um pouco desconcertante, vai se tornando um hábito, vai ficando natural. E esse movimento, que não era um movimento espontâneo dela, não era um movimento que ela queria fazer, mas era um movimento que todos em volta estavam fazendo, ela absorveu. E o mais legal desse experimento é que depois saem todas as pessoas da sala, o médico, o oftalmologista vai chamando os pacientes e fica só ela. E aí a campainha toca. E vejam o que acontece. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém com ela, ela não precisa provar nada para ninguém. Mas como ela começou fazendo aquilo, e ela absorveu aquilo e entrou na rotina. E o que é mais extraordinário nisso, irmãos, mais significativo e que fala com cada um de nós, é que agora foram abertos os horários reais do consultório. E começaram a chegar os pacientes reais. Os primeiros eram artistas. Começa a chegar os reais. E o real está sentado ali lendo a sua revista e pergunta, e ela entende que estava todo mundo fazendo. É importante que se faça isso aqui. Este lugar é o lugar que a gente levanta quando toca a campainha. O mais extraordinário de tudo é que isso se repete paciente a paciente, que vai sentando, que no começo olha com estranheza, que logo de início fica meio constrangido, mas porque todo mundo está fazendo, faz também. E o que é mais legal ainda do que isso, o que é mais significativo do que isso, é que você está dando risada. Isso é muito interessante, porque possivelmente na vida, no que você come,
no que você bebe, nas músicas que você ouve, nos lugares que você vai, no que você acha extremamente interessante. Essa semana eu li uma reportagem norte-americana bastante significativa, que os americanos eles estão perplexos. Por que os brasileiros vão no Outback? Porque nos Estados Unidos é um restaurante de segunda categoria e o lugar que mais vende no Outback no mundo é no Brasil. 190 lojas Outback. E as pessoas sonham em ir no aniversário no Outback fazer uma janta de R$500. E os brasileiros são doidos? Mas no momento, teve alguém que foi, que nem a campainha que tocou, não é? E aí no outro momento, você fala, se eu não for, se eu não levantar, vão achar que eu sou estranho. Se eu não seguir todo mundo, acharão que eu sou de outro planeta. Então eu vou fazer o que todo mundo faz. Movimento. Esse é o tema da mensagem dessa noite, que eu quero falar para você, que a igreja é uma comunidade em movimento. Nós que estamos conversando ao longo desse mês, estamos falando sobre esse colorido da igreja, sobre o que a igreja é uma comunidade que não é estática, porque a água parada apodrece. A água parada permite que os mosquitos coloquem as suas larvas ali. A igreja não é parada, ela está em movimento, ela é viva. O Senhor Jesus chamou de pedra viva, o apóstolo Paulo chamou de lavoura de Deus que cresce. Falou até de nomes doidos que a gente nem consegue entender, como edifício vivo. Quem já viu um edifício vivo? Mas é isso, é uma comunidade em movimento. E esse movimento não pode ser um movimento no embalo dos outros. E esse movimento não pode ser um movimento que a gente se movimenta porque os outros estão se movimentando. Fazendo coisas que a gente nem sabe por quê. Fazendo coisas que depois os outros que chegam e perguntam, mas por que vocês estão fazendo isso? A gente, tal qual a menina do consultório, diz, sempre fizeram assim e a gente faz também. Uma comunidade inteligente, que reage, uma comunidade que tem sentimentos vivos que borbulham dentro de si. E para entender isso melhor, eu preciso que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo número 1. Ainda estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo número 1. Um texto muito rico, um livro muito rico, escrito pelo apóstolo Paulo, depois de uma experiência frustrante com os irmãos de Corinto, ele tem muitas alegrias com os irmãos de Tessalônica. Tessalônica, essa cidade bastante significativa nos dias de Paulo. Quando ele escreve para esses irmãos, ele fala sobre essa condição que os irmãos têm, sobre essa característica que nós colocaremos uma lente de aumento, olharemos em detalhe e chegaremos à conclusão se nós fazemos parte dessa comunidade em movimento, se nós estamos colocando essa comunidade em movimento ou não. O Paulo começa dizendo assim: sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nós nos comportamos entre vocês, como nós nos comportamos em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo e imitadores nossos também. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto da Macedônia quanto da Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. E também comentam como vocês esperam do céu
a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. O apóstolo Paulo tem um jeito de escrever, irmãos. O apóstolo Paulo tem um jeito meio de hiperatividade, assim, que nem as crianças agitadas, assim. O apóstolo Paulo era uma criança agitada também, que ele começa a pensar uma coisa, depois ele pensa outra coisa, depois ele vai puxando outro assunto, e às vezes quando a gente lê o que ele escreve, ele nem volta, ele começa a falar de um assunto, vai falando, e esquece de onde ele partiu e não volta. Nesse texto, por exemplo, o que a gente precisava era ligar as pontas, ligar o versículo 4 com o versículo 10, só isso. Ele tinha que fazer assim, ó. O que ele ia fazer era isso. Sabemos, irmãos, que Deus ama vocês e escolheu a vocês em Cristo Jesus. Este Jesus ressuscitou dos mortos para livrar-nos da ira que está por vir. O bloco todo é esse, junta. Deus nos ama, Deus nos elegeu, e isso aconteceu através de Cristo Jesus para nos livrar da ira que está por vir. É isso. Aí ele faz esse zigue-zague todo, que é importante para nós, porque toda a palavra é divinamente inspirada. Mas é que se a gente a gente se perde um pouco. Então a gente tem que juntar e entender o bloco, a interpretação do bloco de ideias, o que a ideia quer dizer. A ideia quer dizer que Deus ama o mundo, aquilo que João tinha dito, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, você conhece, pode até dizer comigo se quiser. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, essa é a verdade de que Deus não está pagando mal com mal, a verdade é que Deus não está de mal do homem. A verdade é que o homem ficou inimigo de Deus, mas Deus vem ao longo da história insistindo para que a amizade se retome. Deus vem insistindo para que esta noiva dele, que era Israel, noiva de Deus, cumpra o compromisso. E num livro que Deus está tentando fazer o povo de Israel perceber o que está acontecendo, no livro de Oséias, para dar um choque, para o povo entender o que está acontecendo, Deus fala para Oséias assim: Oséias, para você explicar bem para o povo, para a didática ficar boa, você vai ter que sentir na pele, você vai ter que viver a situação. Então, para ficar bem explicadinho, faz assim, Oséias: casa com uma prostituta, e a prostituta vai te trair. Não é que você vai casar com a prostituta e eu vou consertar a vida dela, não é nada disso. Você vai casar com a prostituta e ela vai continuar te traindo, e você vai ter filhos que não são seus, para você sentir o drama, sentir mesmo, para a hora que você falar do meu amor por esse povo, você saber do que eu estou falando. É isso, irmãos. Cada crente precisa saber que Israel é a esposa de Deus, para poder entender que a igreja é a noiva de Jesus. Nunca misture isso, tá bom? A noiva de Deus, a esposa de Deus, deu muitas decepções, muita traição. O que a Bíblia chama de idolatria. Todas as vezes que o coração dos homens e das mulheres estavam inclinados para resolver os seus problemas em algo ou em alguém que não era o próprio Deus. Este ato idólatra de buscar numa imagem, de buscar numa pessoa, de buscar em um governo. É importante. O Brasil está mais ou menos saindo disso, mas de vez em quando a gente tem que voltar nisso. Lembra quando os babilônios iam atacar Israel? Israel fez uma aliança com o Egito. E o profeta falou assim: rapaz, você vai se apoiar nessa cana cheia de farpa, vai entrar farpa na sua mão. O que Deus está falando? Vocês estão se apoiando no Egito, estão se apoiando num governo, estão colocando a vida de vocês na mão de um governo. Vocês são doidos? Nada é novo, irmãos, tudo está na Bíblia. Quando a gente coloca o nosso coração em algo ou em alguém para resolver nossa vida que não é Deus, estamos flertando com a idolatria, que Deus trata como adultério.
minha noiva me traiu, minha noiva me abandonou, minha noiva me desprezou, minha noiva teve filhos fora do casamento. Mas esse Deus não é rancoroso, esse Deus é longânimo, e no seu grande amor, Ele continuou insistindo. E diante das respostas negativas do seu povo, e assim você entende melhor o versículo que diz: Ele veio para os seus, e os seus não o acolheram. Agora fica claro para você, Jesus vem para essa esposa de Deus, e essa esposa de Deus grita: crucifica-o. Essa esposa de Deus diz que caia o sangue dele nas nossas mãos. E aí, Deus começa a fazer para si uma noiva, a igreja. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu para agora formarem uma família em Cristo Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. E o produto deste noivado, diz o último versículo da nossa leitura, o versículo 10, é que Ele nos livrará da ira vindoura. E eu não faço a mínima ideia que ira vindoura é essa. Eu não sei dizer para você se é a tribulação, eu não sei dizer para você se é a volta de Jesus, eu não sei dizer para você se é o dia do julgamento, eu não sei dizer que dia é esse no calendário. O que eu sei é que no Velho Testamento a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que eu sei dizer para você é que a Bíblia diz que o dia da vingança do Senhor será um dia terrível. O que eu sei para dizer para você é que o livro de Apocalipse diz que chega um momento da história que os homens vão desejar a morte e não vão encontrar a morte. Preciso do alívio disso que Deus está fazendo, e não vai ter alívio para eles. A ira vindoura, não faço a mínima questão de dizer para você que dia é. O que eu faço questão de dizer para você é que é horrendo dia. Aqueles que estiverem nos campos, corram para os montes. Ai das mulheres grávidas, corram, fujam, se escondam, porque terrível dia é o dia da ira do Senhor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas fiquem tranquilos, porque afinal de contas, você está em Cristo Jesus. Fique tranquilo, você faz parte da noiva do Senhor, que é a sua igreja, que Ele vem buscar. Fique tranquilo, porque Ele, Cristo Jesus, ressuscitou dos mortos e nos livrará da ira que está por vir. Você entendeu então o que é o que está envolvido nessa passagem? Mas nessa riqueza do Paulo, que ele vai, que ele vem, ele fala de muitos sentimentos dinâmicos, sentimentos que não são passivos, sentimentos que exigem ação. E nós que estudamos, os homens estão um pouquinho atrasados em relação às outras classes da igreja, estamos um versículo atrás. Nós estudamos hoje que Jesus deixou claro que são felizes os pacificadores. E os pacificadores não são aqueles que gostam de ver tudo em paz. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, que trazem equilíbrio, que trazem no ambiente serenidade. As chamadas da Bíblia são sempre chamadas ativas, nunca para ficar na contemplação, nunca para ficar só assistindo, mas para fazer acontecer, como dizia a velha canção: quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E essa a máxima da Bíblia, e esse é o sentido da Bíblia Sagrada. Por isso Paulo fala, quando nós fomos até vocês, nós não fomos só com palavras. Deus amou vocês, elegeu vocês, e nós fomos até vocês com poder para promover mudanças. E essas mudanças promovidas, vocês acolheram com alegria. E essas mudanças que vocês acolheram, trouxeram para vocês mais segurança. Vocês estão firmes, estão imitando a nós, estão sendo favoráveis. E isso vocês fazem até o dia da vinda de Cristo Jesus. Estão cheios de esperança e estão fazendo isso juntos. Eu estou orgulhoso de vocês como igreja, porque vocês são amigos agora. E vocês têm essa caminhada de imitadores, imitando a mim, imitando a Jesus,
e servindo de exemplo por onde passam, e agora estão seguros, ninguém pode tocar, ninguém pode tirar vocês da mão de Deus. O Paulo fala que Deus nos ama, fala que Jesus nos ressuscitou para nos livrar da ira, Jesus ressuscitou para nos livrar da ira vindoura, e nesse meio de caminho ele coloca tantos sentimentos bons. São esses sentimentos que colocam a máquina em movimento, irmãos. São esses sentimentos que me permitem dizer que a igreja é a comunidade do movimento, que ela está movimentando. Ficou uma expressão meio da gíria, né? A gente é do movimento. Eu até falei para a Sofia agora, falei, hora de colocar o arquivo no computador, eu falei, o nome é comunidade do movimento. Você é do movimento? Ela falou, eu não, eu sou crente. Mas é o movimento de se mover, irmãos, de estar nessa atuação, de estar nessa transformação. A igreja é a comunidade que se move por conta do Evangelho, porque o Evangelho é dinâmico. O Evangelho pega aquela mulher caída, prestes a ser apedrejada, e é por causa do Evangelho que Jesus coloca ela em pé e fala, vai minha filha, vai, não peca mais. É a comunidade do movimento, que pega um homem caído e levanta, que pega um homem escondido em cima de uma árvore e fala, desce, vamos lá. É movimento, irmãos, de um Jesus que entra, que chega, que faz as coisas acontecerem e que faz com que a gente vá. É esse tripé que precisa ficar vivo na sua mente e no seu coração, para saber se você está no lugar certo, se você é aquilo que você diz que é. Em primeiro lugar, ele disse que o Evangelho chegou. Ele chegou. E quando o Evangelho chegou, ele não chegou como uma teoria. Ele não chegou como uma série de ideias. Não. Ele chegou através do Espírito Santo com poder. E essa chegada que mostra o poder restaurador do Evangelho, o poder transformador de vidas do Evangelho, vai borbulhando no interior das pessoas, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito de vida. E Jesus falou que quem se encontra com Ele, rios de água viva fluem do seu interior. Movimento, irmãos, movimentos vivos, que precisam acontecer no nosso coração, e pelos quais nós precisamos gemer, pelos quais nós precisamos clamar, os quais nós necessitamos urgentemente desejar, como crianças desejam leite. Deus se move no meu interior, me faz experimentar desse poder, tira de mim toda insegurança, me traz plena certeza, traz para mim essa condição de ter um novo modelo, uma nova maneira de ser e de viver. Nós, irmãos, como crentes de Cristo Jesus, precisamos ter esse compromisso de ser modelo. Precisamos ter esse compromisso de ter uma conduta invejável, que as pessoas olhem e queiram ser igual. Não como quem vive de aparência, mas como resultado de uma vida transformada por Jesus. É preciso nós desejarmos isso. Senhor, transforma a minha casa. Senhor, transforma a minha vida. Muda os meus sentimentos. Coloca novos projetos, novos propósitos. Coloca uma nova conduta que as pessoas olhem e falem, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual, olha aquela família. Quero ser assim. Então vejam, anotem o que eu estou falando. Eu não estou falando para você viver de aparência, para impressionar os outros, em hipótese alguma. Eu estou falando para você ter uma vida tão bonita, tão comprometida com Deus, que desta vida vai brotar fruto. Gálatas 5:22, brota fruto do Espírito. Uma vida tão bonita que brota beleza, que as pessoas olham e falam, precisa ser assim. Precisamos disso, irmãos. Precisamos disso porque o apóstolo Paulo falou para Tito, que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. Nós precisamos desejar ser modelo. Precisamos, irmãos. Porque senão nós vamos viver esperando do pastor falar com fulano de tal. Pastor não faz nada. Pastor não para o movimento. Pastor não dá bronca. Não é isso, irmãos. Precisamos ser modelo. Precisamos, como comunidade de fé,
nos aperfeiçoarmos. Precisamos desejar Deus nas nossas vidas, para que esse movimento faça a gente ser diferente. E vocês sabem como nós nos comportamos entre vocês em seu favor. Termina o versículo número 5 dizendo isso. O evangelho chegou, e quando ele chegou, ele já movimentou as coisas. E quando ele chegou, já criou um movimento de poder, já criou a presença do Espírito Santo, já resultou em certeza, já trouxe um novo padrão, já fez as pessoas observarem e fez as pessoas dizerem assim, eles se comportam diferente, eles são diferentes. Algumas pessoas misturam os versículos dizendo que Jesus falou para não julgar. Mateus capítulo 7, não julgueis para não ser julgados. É muito frequente as pessoas misturarem esse versículo. Julgar, irmãos, é dar uma condenação, dar uma sentença. Isso é julgar. Avaliar, dizer como é, não é julgar. A Bíblia nos proíbe de condenar alguém, porque quem é o juiz é Deus. Nós não podemos condenar ninguém, mas nós podemos avaliar. Podemos avaliar. Então, muitas vezes, quando a gente está avaliando, as pessoas falam assim, quem é você para me julgar? Não é? Então, mas não estou te julgando, estou avaliando. Porque Jesus ensinou, pelos frutos vos conhecereis. Então, os seus frutos me permitem te avaliar. E os meus frutos permitem você me avaliar. Entendeu? O fruto, o que a gente faz, permite as pessoas avaliarem. Inclusive permite dizer, isso aí não vale nada. Agora Deus se vira, o que Deus vai fazer quando julgar ele é outra coisa, não é problema meu. Eu não julgo, mas eu avalio. Eu avalio. Esse é caloteiro, não paga. Essa fala muito, não posso falar as coisas para ela, senão ela vai sair dizendo para todo mundo. Avaliar, irmãos. Você pode avaliar, não pode condenar. E é esse o chamado do Paulo, vocês, está aqui, e vocês sabem como nós nos comportamos em favor de vocês. Vocês viram os frutos da nossa vida. Vocês sabem como nós nos comportamos. É um movimento que tem um padrão novo. O evangelho chegou. E quando o evangelho chegou, alguma coisa aconteceu. Quando o evangelho chegou na sua vida, alguma coisa aconteceu. Quando o evangelho chegou em Moreira César, alguma coisa aconteceu. E precisa acontecer, senão não é o evangelho, irmãos. Se em primeiro lugar o evangelho chegou e essa chegada já traz o poder de Deus, já coloca em movimento. Em segundo lugar, o evangelho marcou. Porque essa chegada é uma chegada marcante. Uma chegada que dá um choque no lugar que chega. Tchum! Um choque de sentimentos bons. Uma mensagem de que Jesus morreu em nosso lugar, e essa mensagem é acolhida pelos irmãos com alegria, diz o versículo número 6. O texto é um texto que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia não tem a palavra trindade, mas tem esses conceitos fortes que nos fazem entender que o Espírito Santo de Deus tornou os irmãos imitadores do Senhor. Esta marca da chegada do Evangelho, fazendo não só observar como ele se comportou, mas agora esse movimento marcou a minha vida. A minha vida recebeu uma marca diferente, agora eu me tornei imitador de quem pregou o Evangelho, me tornei imitador do Senhor Jesus. Você já leu em outro texto da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo falando, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Os irmãos de Tessalônica fizeram exatamente isso. Eles imitaram Paulo, imitaram Silvano, imitaram Timóteo, imitaram a Jesus. Quem você está imitando? Ou melhor, vou fazer uma pergunta melhor ainda, mais forte, mais pesada. Quem
pode imitar você? Quem pode imitar você? Ontem, o nosso intercâmbio da melhor idade contou com o testemunho da nossa irmã Luísa. Foi uma surpresa muito grande. A irmã Luísa foi batizada no último batismo. A fala da irmã naquele intercâmbio levou algumas pessoas a lágrimas, levou algumas pessoas a glorificarem a Deus. O testemunho de como Deus alcançou. Foi tão bonito, tão bom ver a nossa irmã falando. Mas uma coisa que eu fiquei pensando comigo, a irmã foi batizada há menos de um mês. É claro que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa, né, tem uma facilidade, uma dificuldade. Mas existem muitas pessoas que falam bem, mas se você pedir para falar de Jesus, ela se encolhe. Existem muitas pessoas, até se você pedir para ela orar, ela não quer orar. Nem para falar com Deus em público ela quer falar. E eu fiquei pensando nisso. Falei, olha, a irmã já está falando ali que Jesus resgatou, que ela ficou viúva, que estava com o coração, e como Jesus entrou e a vida transformou. E foi tão abençoador. Sabem, alguns dos seus medos podem estar impedindo você de abençoar pessoas. Alguns dos seus medos podem estar impedindo você de ser instrumento de Deus. Alguns dos seus medos podem estar deixando você paralisado. Quando você que tem um medo, não é problema ter um medo. Não é problema a gente ter algumas limitações. Não. O problema é nós aceitarmos isso como sentença para a nossa vida. Dizer, eu sou assim, vou morrer assim. O problema é a gente não fazer sequer uma oração falando, Deus, me ajuda a superar isso. Vou usar uma palavra horrível aqui, mas você vai entender. O problema é você não dar uma chance para Deus te melhorar. Como se Deus precisasse de chance, né? Eu estou usando uma figura de linguagem. É como se Deus dissesse assim, eu quero fazer, mas você não deixa. Você foi marcado pelo Evangelho? Você foi marcado pelo Evangelho, o movimento começou na sua vida. Essa igreja aqui é uma igreja marcada pelo Evangelho? Ou é uma igreja que tem gente legal, que faz uns programas legais só? Tem muita igreja no Brasil. É muito fácil transformar uma porta de bar numa igreja. Mas o Evangelho gera um movimento dentro da gente. O Evangelho gera um movimento entre a gente. O Evangelho gera um movimento para fora da gente. Porque os irmãos de Tessalônica, ali aquela província, a Grécia de Alexandre o Grande, era dividida em duas províncias. E era o berço da cultura de então, e quando Alexandre sai conquistando, e depois vem o Império Romano e conquista o que Alexandre conquistou, aquele recorte ali daquele mundo, nas suas duas divisões da sabedoria, estavam agora dominadas pelo Evangelho. Estavam agora dominadas, não, a palavra ruim, estavam agora influenciadas pelo Evangelho. E aqueles irmãos, porque receberam a mensagem de Jesus, aqueles irmãos, porque entenderam que eles foram eleitos e foram livres da ira de Deus. Aqueles irmãos, porque seguiram gente boa, porque imitaram que era certo, e quem desejou, passou a desejar ser imitado, eles começaram a espalhar a mensagem. A palavra do Senhor tem sido espalhada por toda parte, até mesmo para além da Macedônia e da Acaia. Eles não ficavam falando só entre eles ali na escola dominical, não. Eles não ficavam falando só entre eles nos eventos, não. Começou agora a sair, e saiu para longe, e saiu para além das suas fronteiras, e em todo lugar, aqueles irmãos exerciam influência, a tal ponto de que Paulo nem precisava falar do que eles faziam. Paulo fazia viagens missionárias,
A chegada em Tessalônica está em Atos 16, 17. E ele fez 3 viagens que percorreu ali um grande território. E nas viagens, após a viagem, ele ia escrevendo cartas. Os romanos, carta para Roma. Os gálatas, carta para Galácia. Ia escrevendo. Ia chegando na viagem, batendo um papo com o pessoal e dando notícias, dando um relatório da igreja por onde ele passou. E sabe como é que ele termina o nosso trecho ali dizendo? Ele diz assim, ó, nos lugares que eu chego, eu nem preciso falar de vocês, porque a notícia sobre vocês já chegou. Quando eu vou falar, fala não, a gente já sabe, os irmãos de Tessalônica são uma bênção. Os irmãos estão em movimento. Antes do Paulo dar o relatório, a notícia já chegou lá, porque o que os irmãos estão falando, as pessoas estão falando por todas as partes. E sabe, irmãos, o que a gente faz, as pessoas falam também. E quem ouviu o testemunho de ontem, ouviu a nossa irmã dizendo que o que foi definitivo para Jesus falar no coração dela, foi os irmãos ali na recepção, recebendo a ela com um abraço e falando com ela. Não estou falando de nada elaborado, não é traduzir um texto do grego, não. É dar um abraço. É diante dos bancos vazios que nós temos hoje, talvez pela mudança do clima, talvez pela chuva, perceber quem não veio hoje e amanhã fazer uma ligação, mandar um WhatsApp. É diante de uma postagem numa rede social, quando alguém vier falar da gente, as pessoas podem, não, nem precisa falar, eu já vi, eles são demais, eles são comprometidos com Jesus, eles são eleitos. Não para que a gente seja melhor, mas para que a gente seja o que a gente diz que é, seguidores de Jesus, porque Ele nos elegeu, Ele nos amou, Ele nos separou para Ele, e é Ele quem vai nos livrar da ira vindoura, até que o dia da ira chegue. Vamos ficar em movimento, irmãos, vamos ficar com os corações em movimento, vamos ficar com a nossa mente em movimento, pensando quando que a gente está se movendo pelos outros, se movendo pelo que os outros falam, entrando em briga que não é nossa, defendendo o pastor que não está falando o que a gente fala, tanta coisa, tanta bobagem, movimento, irmãos, certo, combater o bom combate. Você já está em movimento? Com Jesus, a vida está em movimento.